né? É o que me vê toda hora que eu saio na calçada. Nossa senhora. É meu vizinho. Boa tarde, Aqui não tem gente. nem Tudo como bem com sentir vocês? saudade da tia. Pegando aí o livro de vocês, vamos, amores, que eu não havia passado a atividade para casa, não foi só para vocês. A tia passou Página só 150. Pedi só para fazer a leitura para poder a gente comentar sobre, ficar mais fácil. Não sei se eu Vou vou pegar aqui meu comentar. livro para acompanhar. Ó, na página 152, dando continuidade a respeito dos sistemas, nós vamos falar a respeito agora do sistema respiratório, tá? Oi, Caio, boa tarde. No final, quando faltar 3 minutinhos, aí eu leio o nome de vocês e você me fala se faltou o seu, para poder você me dizer, tá bom? Obrigada. Então, vamos falar a respeito do sistema respiratório. Vocês já pararam para pensar que nós não conseguimos respirar e engolir ao mesmo tempo? Como foi, tia? Vocês já pararam para pensar que nós não conseguimos engolir e respirar ao mesmo tempo? Não. É verdade. Eu como com a boca e respiro pelo nariz. Mas no momento que você engole o alimento, você não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É, isso já é verdade. Já observou? Não dá para Eu fazer as duas coisas ao segundo. mesmo tempo. Ou você respira, no caso, ou você inspira, ou respira, ou você engole, né? Não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A questão de vocês tentarem, por exemplo, engolir até mesmo a saliva, você vai perceber que não tem como passar ao mesmo tempo, acontecer ao mesmo tempo de você respirar e de você engolir. Pronto, isso mesmo, Miguel. Você tentou fazer isso com cuscuz, né? Mas no caso aí você ficou engasgado, né? Assim? Eu acho que foi isso que você quis escrever. Gente, tenham cuidado quando vocês estiverem escrevendo, para poder a gente entender, né? Então temos isso aí foi só a nível de curiosidade, tá? Porque tinha uma sugestão de atividade, eu pensei em passar para vocês, mas eu achei melhor comentar, já que vocês são participativos, né? Vocês conseguem nós conseguimos interagir. Aí tinha assim, o que acontece quando engolimos um alimento? Os alimentos, eles aí, no caso, não descem por gravidade. A língua, né? A língua, ela acaba empurrando o alimento para descer. Depois que nós fazemos aquele processo de mastigação, né? O alimento, ele só desce, só passa pela nossa faringe, depois que nós empurramos com a língua, tá? Aí, uma perguntinha que tinha era assim, podemos respirar e engolir ao mesmo tempo? Não, não conseguimos, tá? Como os alimentos são movidos da boca até o fim do intestino? Nós já conversamos a respeito disso. Pedro Márcio, a página 152. Aqui é só uma observaçãozinha de sugestão que tem aqui no meu livro, aí eu estou lendo para vocês para a gente poder comentar. Tá certo? O alimento, no caso, com relação ao alimento, o trajeto que faz, do alimento até seu trajeto, seu destino final, nós já conversamos na aula passada, né? E o que acontece quando se engasga? Hein? O que acontece quando a gente se engasga? A gente fica entalado. A gente fica tipo. A gente morre. Não, Caio. Acho que você ainda não morreu. A gente não tem como respirar. Nós vamos ver aí na parte do sistema respiratório que existe uma parte do nosso corpo que é responsável justamente por isso. Por exemplo, a laringe. A laringe só pode passar substâncias gasosas pela laringe, tá? Então, se por acaso acontece de passar algo sólido, é aí onde nós nos engasgamos, certo? É onde nós nos engasgamos. Nós vamos ver isso aí neste capítulo também, tá? É só associando uma coisa a outra. Então, dando continuidade aí. Sistema respiratório. Nós também podemos perceber que nós não conseguimos passar muitos minutos sem respirar, né? Nós, às vezes, até exercitamos, passamos algum tempo, prendemos a respiração por alguns instantes,
mas nós não conseguimos passar muito tempo. Por quê? Porque quando a gente faz esse processo, prende a respiração, o que é que acontece? O nosso cérebro, ô Caio, se você continuar brincando, eu vou tirar você. É fato. O que é que acontece? Quando nós prendemos a respiração, vai começar a faltar o quê? Oxigênio, que é o gás do qual nós inspiramos, né? Nós colocamos para dentro do nosso organismo o oxigênio e liberamos o gás carbônico, né? Há uma troca aí de gases. No caso, quando nós prendemos a respiração por um certo período, nós estamos evitando aí a passagem do oxigênio. Então, essa informação ela vai direto para o cérebro e é por isso que a gente não consegue passar muito tempo sem respirar. Por quê? Porque rapidamente as células do nosso corpo elas vão exigir aí o oxigênio, né? Quem é Sayonara? Ana, página 152, meu anjo. E a gente vai responder os investigues. Não. Miguel, mas até tu chorando, tu tá respirando, né? Então, vamos aí. A respiração é um processo que acontece de forma involuntária, tá? Não depende da nossa vontade. É algo involuntário e consciente. Por isso que, assim, com cuscuz, tudo bem, Miguel, tá? Então, a respiração é um processo do qual ele ocorre de forma involuntária e inconsciente, tá? Por exemplo, quando nós estamos dormindo, continuamos a respirar, tá? Isso é independente da nossa vontade. Outra coisa, quando que eu falei com relação aí a quando nós prendemos a respiração, vocês podem até acompanhar na página 52. Nós prendemos a respiração, então acontece de quê? A perda também do oxigênio, ou seja, não está havendo a passagem de oxigênio, né? Então, o que é que vai ter em excesso? O gás carbônico. E por isso que essa mensagem é logo enviada ao cérebro e rapidamente, né, desencadeia uma resposta involuntária. Qual é essa resposta involuntária? A gente não consegue prender por muito tempo, então a gente acaba soltando a respiração, tá? O que quer dizer que nós voltamos a respirar de forma imediata, certo? Isso é porque a informação vai direto para o nosso cérebro e o nosso cérebro, ele faz esse trabalho aí. Rapidamente essa mensagem é passada e rapidamente a gente sente a necessidade de retornar a respirar, certo? Ok, né? Nós vimos também, por exemplo, quando a gente estava estudando sobre células, que até dentro das células a gente tem organela, que são, no caso, organelas que são chamadas de mitocôndrias, e as mitocôndrias, por exemplo, fazem a respiração celular dentro da célula, né? Esse processo aí é realizado através das mitocôndrias, que é uma das organelas que existe dentro da célula, certo? Então, dentro da célula há também esse processo de respiração. Nas células, a respiração, além de ser um processo de absorção de oxigênio, é também a liberação de gás carbônico, como nós já havíamos falado, e vocês já têm conhecimento. Como de... Não vi direito. Desculpa. Estou dizendo, até mesmo dentro das células, nós já havíamos falado que há respiração, né? Que nós chamamos de respiração celular. Há uma organela dentro das nossas células responsável pela respiração celular. Essa organela nós chamamos de mitocôndria. A mitocôndria é responsável pela respiração celular, onde nós sabemos que há a absorção do oxigênio e a liberação do gás carbônico dentro da célula. Dentro do nosso organismo acontece da mesma forma, né? E o que é que acontece? Ela é importante, a respiração celular é importante justamente por quê? Porque além de realizar esse processo de respiração, ajuda também na produção de energia, certo? Na produção de energia. Isso nós tínhamos falado quando nós estávamos estudando sobre célula, capítulo sobre célula. A mitocôndria tem todas essas funções. A mitocôndria tem a função de realizar a respiração celular. Tá? A mitocôndria é responsável por realizar a respiração celular, a respiração dentro da célula. Tá? Ela absorve aí o oxigênio e ela acaba liberando o gás carbônico. Tá?
tá? E isso é importante por quê? Porque isso daí gera energia. Energia na célula, o que é necessário para a sua sobrevivência também, né? Ok até aí? Sim. Ok. Daqui a Podem pouco aí, prosseguir. daqui a pouco eu vou pontuar algumas coisas, daqui a pouco a gente faz a leitura e tira mais alguma dúvida se vocês tiverem. Certo? Se houver. Ok, continuando. No caso aí, os gases que a gente conhece mais, é utilizado pelo nosso corpo. No caso, o gás que é utilizado pelo nosso corpo é o oxigênio e o gás carbônico. O oxigênio entra nos nossos pulmões através da inspiração e o gás carbônico ele é liberado através da expiração. Nós vamos ver isso aí também, tá? Gás carbônico e oxigênio. Um entra no nosso organismo e o outro sai. Quando há essa troca, né, o oxigênio e o gás carbônico, eles passam pela nossa corrente sanguínea e há essa troca. Quando há essa troca, nós chamamos isso aí de sistema respiratório, tá? Onde há a troca aí desses gases, do oxigênio e do gás carbônico. O gás oxigênio entra através da inspiração e o gás carbônico sai do nosso organismo através da expiração, certo? Aí na página 153, por exemplo, vocês observam uma gravura e vem mostrando as partes, né? As partes que compõem aí o sistema respiratório. Ô, Certo? tia, Oi. a traqueia está presente. A traqueia não está presente aqui no sistema respiratório, né? A traqueia. Tá aí, ó, tá presente sim, no gráfico tá aí, pintadinha até de amarelo. Ah, sim, tá aqui. Ela está aí, ó, tá? São esses, podemos dizer assim, pela imagem podemos comparar até a anéis, né? Formato de anéis, onde você está vendo aí a traqueia e vai ser ligada aos brônquios, tá? Aonde vai chegar nos bronquíolos, ó, lá onde está dentro do pulmão já, tá? Nós vamos ver isso aí detalhadamente a função disso aí, certo? Alguém para poder fazer a leitura aí na página 152 para a gente poder ver se tem alguma coisa e passar adiante. Posso ir? Rapidinho, bem rápido. É no começo, né? É só uma introduçãozinha isso aí, pode começar. Você já tentou prender a respiração por muito tempo? O que acontece? Depois de algum tempo, você volta automaticamente a respirar. A respiração é um processo involuntário e inconsciente, até conseguimos bloquear essa função por algum tempo, já que alguns músculos estriados esqueléticos, ou seja, voluntários, também participam do processo. No entanto, ao perceber a falta de oxigênio e o excesso de gás carbônico no nosso corpo, uma parte do cérebro manda uma mensagem rapidamente e desencadeia uma resposta involuntária. Então, voltamos a respirar imediatamente. Continue, tio? Bem rapidinho, pode continuar, que essa parte eu já falei. Bem, ao longo desse estudo, veremos que a respiração dos seres vivos é algo bem mais complexo que uma simples troca de gases entre os órgãos do sistema respiratório e o meio ambiente. Já tomamos conhecimento de que nosso corpo é constituído de milhões de células em constante atividade fisiológica. As células se movem, secretam, reproduzem e também respiram. Só que utilizam outro processo para realizar essa função vital, a respiração celular. Já aprendemos que as células respiram por meio de uma organela denominada de mitocôndria. Mitocôndria. Nas células, a respiração, além de ser um processo de absorção de oxigênio O2 e liberado de gás carbônico CO2, é essencial na produção de energia. Na verdade, a respiração celular é a reação de substâncias químicas complexas, como a glicose, com o oxigênio, que resulta em substâncias mais simples, como o gás carbônico e a água. Continua um tantinho ou não? Continue, meu bem, pode terminar essa parte.
O gás carbônico e o oxigênio são gases que, respectivamente, saem e entram no corpo dos organismos. Para que isso se tornasse possível, os seres vivos possuem um grupo de órgãos especializados em trocas gasosas que, que em um conjunto formam um sistema respiratório. Pronto, é o que eu havia falado para vocês. Se vamos resolver se investiga ou vamos deixar para a próxima? Podemos já resolver. Podemos. Esse daqui podemos fazer, já já. Tá? Só repetindo. Eu já tinha falado para vocês, o sistema respiratório é justamente o sistema que é responsável pela entrada e saída de gases no nosso organismo, como o gás carbônico e o gás oxigênio, tá? Então, é o sistema respiratório que faz esse processo. Quando nós inspiramos, nós colocamos gás oxigênio dentro do nosso organismo e quando nós expiramos, nós liberamos o gás carbônico. Nós vamos ver mais adiante isso aí repetitivamente. Na página 153 tem uma seguinte pergunta. O encéfalo humano é uma das áreas do corpo que apresenta maior irrigação sanguínea. Esse fato está relacionado às suas células necessitarem de grande quantidade de energia. Que relação pode existir entre o grande volume de sangue e a produção de energia nas células do encéfalo humano? Maria Clara, que disse que já tinha feito por engano, o que foi que tu colocou? O grande volume de sangue permite que haja produção massiva de energia para o encéfalo, compreendido como um dos órgãos que mais gastam energia em todo o corpo humano. Ok. Mas alguém tinha feito sem eu ter passado? Eu não, tia. Ainda? Eu não. Ok, vou colocar. Deixa eu só ver o que é que o Miguel botou aqui. Eu não conheço, Miguel, mas eu vou me informar. Ou melhor, tu já tá me dando a informação, né? Legal. Eu vou colocar aqui, tá? O time, ele quis dizer criança. Só um minutinho. Eu digitando, eu digito lento. Dando continuidade aí na página 153, enquanto vocês vão anotando, aí eu vou comentando, tá? O que tem na 153. Aí nós temos aí, ó, explorando o sistema respiratório. Agora a gente vai ver, como já tem aí no gráfico mostrando, e as partes do sistema respiratório, nós vamos ver o que é que exerce cada uma dessas partes, tá bom? Então, temos aí, repetindo mais uma vez, né? Nós encontramos uma mistura de gases no ar atmosférico. Porém, o ser humano, né, no caso, os seres vivos, de modo geral, aproveita alguns desses gases. Nós, seres humanos, aproveitamos aí o gás chamado de oxigênio. Ele sabe, Miguel, tá? Nós usamos aí o oxigênio. Nós temos um maior interesse com relação ao gás oxigênio, que é o necessário para a nossa respiração, certo? Colocando na página 154,
página 154. Aí nós vamos ver detalhadamente o percurso que é realizado por esses gases no interior das células, tá? Então, nós temos a imagem na Tia, página 50. investigue, tio. Hã? Sim, ainda está copiando o Investigue? Tá certo, eu vou esperar. Tia, eu termino e investigo, eu deixo pra fazer quando acabar a aula. Faz um print. Eu já fiz. Então, pronto, faz um print e depois copia. Mais rápido. Na minha opinião. Ok, tá? Ainda está copiando. Tirei um print. É porque o print fica mais rápido. Se torna mais rápido. Oi, Nara. Então, vamos lá. Na página 154, vocês podem observar aí a gravura e tá pontuado cada partezinha, tá? Então, nós temos aí, ó, número 1, lá em cima. O ar, ele pode entrar pelo nariz. Nós podemos tanto respirar pelo nariz como pela boca, certo? Tanto a gente pode respirar pelo nariz como pela boca. Por quê? Porque ele vai fazer o mesmo, até uma certa parte ele vai fazer o mesmo trajeto, né? Então, temos aí, ó. Quando entra pelo nariz e invade, no caso, as nossas narinas, né, que são as cavidades nasais, onde ele encontra aí os pelos, e esses pelos, eles têm a função de fazer uma filtragem, tá? Os pelos que nós temos dentro do nariz, ele tem um papel de filtrar qualquer impureza, qualquer resíduo, Ele é tá? responsável pela limpeza das impurezas. Quer dizer, ele tira as impurezas do ar, né? Por isso que quando a gente vê o nariz está todo sujo, né? Como a gente diz. No caso aí, os pelinhos que nós temos no nariz, eles filtram justamente essas impurezas, esses resíduos, e impede que essas impurezas entrem no nosso corpo, né? Então, por isso que quando, como você acabou de falar, cria aquele sujinho no nariz, que às vezes, na maioria das vezes, incomoda, por isso que nós espirramos, porque querendo tirar aquele sujinho que ficou, aqueles resíduos, tá? Então, quando o Ô, ar... tia, então querida, Oi. quer dizer que o espirro ele é causado devido quando nós respiramos. Aí o espirro é a sujeira que sai pelo nosso nariz. Nem sempre, às vezes pode ser uma gripe também, né? Eu tô dizendo assim, quando você tem, às vezes você dá um espirro algo involuntário, né? Espirrar é algo involuntário. Então, às vezes você não está gripado e você espirra, né? Às vezes é um incômodo no seu nariz, aí acontece isso aí também. E acaba fazendo com que você espirre, tá? Então, os pelos que nós temos nas nossas narinas, no nosso nariz, ajuda justamente nesse processo de filtrar, né, as impurezas, os resíduos que pode vir, que vêm junto, né, com o ar, que são indesejáveis. Aí nós temos o muco, produzido por uma glândula mucosa, no caso aí, é uma substância que umedece e é rica em vascularização, ou seja, aquece, tá? Então, nós podemos respirar tanto pelo nariz como pela boca, porém, pelo nariz é como eu já falei nesse minuto para vocês. Nas nossas narinas há pelos dos quais eles filtram os resíduos indesejáveis, tá? Que são indesejáveis para o nosso organismo. Já no número 2... de pelinhos, existe o muco. Esse que tá dizendo aí, tia. Isso, existe o que Aí nós chamamos de muco. pela filtração, pela limpeza do oxigênio, né? Pela retirada das impurezas. Isso. Esse muco aí é justamente a parte que umedece. Se você observar, o nosso nariz, a nossa narina, ela é um pouco úmida, podemos dizer assim. A nossa narina, ela é um pouco úmida, a parte interna, né? Então é isso que ele está dizendo. E também está dizendo que essa parte aí é vascularizada. O que significa vascularizada? Que há a presença de vasos, né? Ou seja, ela possui sangue e diversos vasos sanguíneos. Isso, e a gente sabe que um tecido, quando é vascularizado e tem a presença de vasos sanguíneos, passagem de sangue, ele aquece. Por isso que ele está dizendo, ó, umedece e é rica em vascularização, ou seja, essa partezinha aí, essa glândula chamada de glândula da mucosa, ela é uma glândula que umedece, mas também é vascularizada. Vai, Time, fala. Eu te interrompi. Não era nada. Desculpa.
Então, Agora, significa que o tecido propriamente dito também está presente lá, né? uhum. Agora o número 2, observando aí, ó. Observa na imagem, o número 2. Temos aí, ó, das cavidades nasais, passa pela faringe e em seguida pela laringe, tá? Depois que passa aí pelas nossas narinas, pelas cavidades nasais, passa pela faringe e chega à nossa laringe. Como eu já tinha falado para vocês, a laringe, onde tem esse espacinho, vocês podem ver aí na imagem, 2 está apontando até para o espacinho, tá? A laringe só pode penetrar coisas gasosas, substâncias gasosas, tá? Tudo quanto é gasoso passa pela laringe. O que é sólido, não. Continua, né? Até chegar ao estômago. Mas a parte gasosa passa pela laringe, tá? Ponto Aí, tia, 3. quando a gente engasa é quando alguma parte de um alimento ou algum alimento acaba indo para Indesejado para... Isso, e acaba indo para acaba que a gente... traqueia. Isso, e acaba que a gente coloca para fora, né? A gente pode acabar morrendo engasgado, né, tia? Também, pode. Pode acabar... A pessoa pode acabar morrendo engasgado, sim. Uma vez eu Pode fiquei ocorrer. engasgado com um pedaço de ovo. Por isso que é importante a mastigação, o ato de mastigar. Eu tinha um amigo, né? Ele tem um primo que ele comeu uma comida, ele ficou com intoxicação e não conseguia respirar. Ele pegou tipo uma vacina e colocou na Não, perna mas dele. aí já é outra coisa. Ele pode ter demonstrado aí uma alergia alimentar. Então, assim, tem pessoas que têm alergia alimentar e acabam inchando a garganta, né? Então, acaba que ela não consegue engolir direito, porque acaba inchando, tá? Vamos continuar. Aí o número 3, nós temos aí, no caso, já a laringe, né? O A alcança uma região muito importante, que são chamadas de pregas vocais. Estas são responsáveis pela produção da voz, graças à sua vibração. Nós só conseguimos falar porque nós temos aí as cordas vocais e elas acabam vibrando, né? Isso Elas vocês devem... vibram com a passagem de ar, não é, tia? Justamente, elas vibram com a passagem de ar. Acho que vocês já devem ter visto isso aí na aula de música, né? Sim, na aula de música o professor falou sobre isso. Sobre essa questão aí, né? Aí o ponto 4, já no ponto 4, depois de atravessar aí a laringe, o ar alcança a traqueia, órgão que forma no caso aí, o ar passou pelas narinas, não, desculpa, gente, pelas narinas, né? O ar passou pelas cavidades nasais. Depois que ele passou, ele foi para a faringe, chegando até a laringe. Laringe é onde há passagem apenas de gases, no caso aí, do oxigênio e o gás carbônico, é onde há a passagem de gás, tá? Depois disso, ele vai para onde? O ponto 4, ele alcança aí o que nós chamamos de traqueia, tá? Órgão com forma de tubo, medindo cerca de 1,5 centímetros a 2,5 centímetros de diâmetro, e tendo um comprimento em média aí de 10 a 12 centímetros, tá? Como vocês viram lá na imagem da página anterior, eles são têm um formato parecido com anéis, só que esses anéis são cartilaginosos, né? São cartilaginosos. E eles também possuem, no caso aí, duas ramificações. Essas ramificações nós chamamos de brônquios, certo? Ok, até aí, né? Os anéis cartilaginosos que ele possuem brônquios. Ó, voltando um pouquinho lá na página 153, onde você está vendo o nome traqueia, na imagem, da traqueia são formados por anéis cartilaginosos. E depois que você for acompanhando o desenho aí descendo, você observa que tem ramificações, que são esses brônquios, tá? Até a setinha apontando lá a palavrinha brônquios, tá? Tem os brônquios, alcançando aí os brônquios. Está vendo? O ar penetra nos pulmões, justamente com os vasos sanguíneos. Se você observar, tem os brônquios, aí tem os bronquíolos, e tem as ramificações, ó, que são essa partezinha mais fina, que está já dentro do pulmão, tá? Ponto 5.
Nós temos aí, ó, no interior dos pulmões, os brônquios se dividem em fios, tubinhos, como tem lá na imagem, revestidos de epitélio, ciliados com células produtoras de muco. Esses tubinhos que se ramificam denominam-se bronquíolos e formam a árvore respiratória, tá? Se a gente for observar aí, o ar que nós respiramos, o oxigênio, por exemplo, que nós levamos até o nosso pulmão, ele faz todo esse trajeto. Passa tanto pela nossa boca como pelo nosso nariz. No caso, respirando pelo nariz, a gente sabe que há aí a filtragem de resíduos, de impurezas, né, que são indesejáveis, que são desnecessárias para o nosso organismo. Chega à faringe, depois que chega à faringe, vai até a laringe. Chegando na laringe, é onde há passagem apenas de gases, né, e alcança aí o que nós chamamos de pregas vocais, que é o que nós falamos nesse instante, que são as vibrações que produz aí a voz, né? Depois que passa por isso aí, chega até a traqueia, que é a traqueia. É um órgão formado por espécies de tubos cartilaginosos, né? E esses tubos cartilaginosos, ou melhor, este ar, quando chega aí à traqueia, ele vai até os brônquios. E isso daí, quando ele chega nos brônquios, ele acaba penetrando nos pulmões, justamente por quê? Porque há a presença de vasos sanguíneos, tá? Ok, time? Certo. Isso é o processo do oxigênio até os bronquíolos, né? Até os pulmões. Isso, tá? Nos Agora, bronquíolos, o que é feito nos bronquíolos? Eles são responsáveis pela troca gasosa, não é? isso, Eles passam tá? pelos brônquios e chegam aos bronquíolos, onde ocorre a troca gasosa, não é? Isso, vamos dar continuidade aí. Isso mesmo. Gabriel, daqui a pouco tu me diz teu número. Que hora já é no relógio de vocês? Que o pessoal já tá botando o número. São No meu 4h28. Então é 4h29 só. O meu é 4h29 também. Até 4h35? Dá tempo. Isso. Então vamos lá. Aí nós temos aí, ó. As partículas de poeiras existentes no interior dos pulmões, vindas do atmosférico, aderem ao muco, sendo arrastadas pelos cílios em direção à faringe, onde são deglutidas e empurradas em direção ao tubo digestório. Ponto 6. Apesar deles terem colocado os pontos e na imagem, não sei se tem na imagem de vocês, mas no meu não tem. Na minha Tá? imagem só tem até o ponto 4. O meu também só tem até o Na minha 4. também. Acho que houve um erro aí de impressão. Isso. Aí onde tem o ponto 6? Lê aí para mim, Maiane, por favor. Ponto 6, né, tia? Isso, por favor. Os bronquíolos possuem em suas extremidades saquinhos de ar, denominados de alvéolos pulmonares, revestidos de milhares de vasos capilares de diâmetro de um fio de cabelo. Nesse vaso ocorre a difusão de gases entre o sangue e o ar atmosférico, num processo denominado de hematose, que consiste basicamente no seguinte: o sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, ao passar pelos alvéolos pulmonares, torna-se rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Esses saquinhos são, portanto, a sede das trocas gasosas. A sede de trocas gasosas, tá? Então, no caso aí, nos pulmões é que ocorre aí essa troca dos gases. O gás oxigênio, ele é inspirado, ele entra no nosso organismo, né? Chega até os nossos pulmões, através da corrente sanguínea, como foi falado aí também, dos vasos sanguíneos. E o gás carbônico, ele é liberado. Se vocês observarem, com relação até a parte que ele diz que é da mucosa, que aquece, quando nós respiramos pela boca, por exemplo, quando nós liberamos o gás carbônico, é um ar mais aquecido. Por quê? Porque tem... Não entendi, tia. Estou dizendo, quando nós respiramos pela boca, e você assopra, você libera ali o gás carbônico, que o gás carbônico é o que vem de dentro do seu organismo, você observar, ele é um ar mais aquecido. É mais quente, percebi agora. Ele é mais quente. Por quê? Porque ele tem passado aí por tecidos vascularizados, né? Então, ele é mais quente. Certo? Deixa eu só fazer aqui a chamada de vocês. Aí eu continuo.
se ainda tiver tempo. Ok. A gente vai fazer assim, Quem eu não falar, faço já com vocês. Quem eu não falar, coloco o nome só no final, tá bom? Eu vou falando e vocês prestem atenção, tá bom? Então, Letícia Borges, Ashley, Maria Clara, Caio, José Henrique, Gabriel, João Vitor, Mariana, Maiane, Miguel, Monique, Nara, Nátia, Pedro Maciel, Raica, Ronald, Taimo, Yasmin Albuquerque e Ana Luísa. Faltou alguém? Se tiver faltado, coloca o nome no, por gentileza. Não que eu saiba. Eu também não. Não? Ótimo. Página seguinte, página 155. Maria Clara, lê para mim, por favor, se investigue. É para ler a resposta? Não, né, tia? Na pergunta, amor. A resposta você lê depois. Não fiz nada, que eu pensei que era para ler a resposta. Ah, tá. O hélio equivale ao segundo elemento químico mais abundante no universo, tornando-se inferior apenas ao hidrogênio. Trata-se de um gás encontrado em 20% da matéria das estrelas, mas na atmosfera terrestre encontram-se apenas traços provenientes da desintegração de alguns elementos. Pode ser usado para o enchimento de balões e como líquido refrigerador de matérias supercondutores. Algumas pessoas costumam brincar de ingerir o gás hélio presente em bexigas de festa e notam uma alteração na voz. Por que ingerir o gás hélio deixa a voz engraçada? Na opinião de vocês, por que esse gás deixa a voz engraçada? Eu acho que pela composição dele, ele causa alguma coisa nas cordas vocais. É o que eu acho. O gás hélio, gente, ele é 7 vezes mais leve do que o oxigênio. Só sei que se você ficar usando ele por muito tempo, até 20 minutos, pode dar algum problema na saúde. Que tipo de problema? Eu não me lembro exatamente, só sei que dá Pois um trate de problema. lembrar, que é para você dizer bem direitinho a informação. É um vídeo lá que eu assisti de um filme lá. Tá? Aí, No caso aí, por que ingerir gás hélio deixa a voz engraçada? É justamente porque o gás hélio, ele é 7 vezes mais leve do que o gás que respiramos, tá? Assim, o que é que acontece? 7 vezes mais leve, por ser 7 vezes mais leves que o oxigênio. lembra isso? Peraí, Que pode dar tontura até... mal-estar, né? Isso. Vocês podem colocar aí que o gás hélio é mais leve, no caso, do que o gás que respiramos. Ok? Pronto, coloquei por ser 7 vezes mais leve que o oxigênio. Como a senhora disse aí. Eu botei assim, o continuando. gás hélio é mais leve. Pronto, só isso. Aí, Pronto. vírgula. Isso daí, no caso aí vocês vão continuar. Isso faz com que a voz se propague mais rapidamente, ou melhor, mais velozmente. Já tem o mesmo sentido. Se propague o quê? Se propague mais velozmente. Pronto, e agora? Só isso mesmo. Só Tá? isso. Aí vocês vão fazer a leitura aí dessa partezinha, que eu já falei, por sinal, a parte da inspiração e expiração. No caso aí, nos nossos pulmões, a gente tem uma membrana, nós possuímos uma membrana que reveste todo o nosso pulmão. Vocês podem visualizar aí na 155, tem uma partezinha aí que é chamada de pleura, tá? Que é uma membrana que reveste todo o nosso pulmão. Em alguns casos acontece... Fala já, Gabriel. Em alguns casos acontece da pessoa criar, digamos assim, acumular líquido na pleura, na pleura. E quando acontece da pessoa criar líquido na pleura, é necessário retirar, tá?
Eu sei, Maíra, mas tu gosta tanto de mim que tu vai esperar mais um pouco. Ela reveste o pulmão, né? Com uma camada. Isso, ela reveste todo o pulmão, tá? É uma membrana que reveste o pulmão, a pleura. Diz, Gabriel. Tia, hoje de manhã, quando eu acabei de fazer as minhas atividades, eu fui estudar os tecidos. Muito bem. Eu já tinha pedido para fazer isso. Aí o que vem falando nessa partezinha que eu vou pedir para vocês fazerem a leitura é justamente a respeito da inspiração e Tia, na expiração. a senhora pediu apenas para a gente estudar o sistema digestório, não foi? Isso, era para fazer a leitura do sistema, ver o que é que vocês tinham em dúvida. E já antecipei a parte que vocês deveriam já começar a estudar para a prova, né? O simulado. É Nós só não, o vamos, nós não vamos ter nenhum roteiro uma semana para preparar estudo, não. Vai ser tudo O tranquilo. Robério vai dizer isso aí bem direitinho. Não, o Robério vai comunicar, não se preocupe, não. O Robério vai comunicar isso aí, tá? Então, atividade de casa vai ficar a página 156 e 157. São apenas 2 questões, tá? Então, não se admite não fazer. Peço mais uma vez que, por gentileza, envie as atividades, porque ainda tem coleguinha não tá enviando. que não está enviando, tá? Então, é interessante que faça o envio das atividades, porque o Roberto também acompanha isso aí, tá certo? Tia, uma pergunta, tia, rápida. O cigarro, todo mundo sabe que ele faz mal ao pulmão. E dependendo, assim, da saúde da pessoa, às vezes, ela pode meio que, vamos dizer assim, aguentar mais tempo debaixo d'água. Aí, se você é fumante, isso te prejudica na hora de natação, abaixo da água? Pode prejudicar. É porque o cigarro, ele tem podemos assim, um princípio ativo que acaba manchando os pulmões. Então, com o tempo, o fumante, ele acaba ficando com o pulmão manchado e dificultando também o processo de respiração. Alguma coisa? Tô esperando. Não. Não? Gente, ó, tenha uma boa tarde. Até amanhã. Abraço. Até amanhã.